Fala, galera. A gente está começando mais um Talk Teens. Eu sou a Sofia. E aqui é o Samuca. E a gente está com dois convidados muito especiais aqui. Se apresentem, por favor. Oi, gente. Eu sou a Ju. Eu sou o Dudu. E o nosso bate-papo de hoje vai se basear em Gálatas 5, 13 a 15. Abram aí, podem pausar o vídeo e vamos começar a ler. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Pois a lei... Pois a lei interna se resume em um só mandamento. Ame os outros como você ama você mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Beleza. Agora eu quero começar perguntando para o Dudu. O que você vê como a verdadeira liberdade? A liberdade seria como... Você tem o direito de fazer tudo o que você quiser fazer. Mas a liberdade em Cristo, você pode fazer, mas você escolhe fazer só o certo por amor a Cristo. Quer completar, Ju? Eu acho que a liberdade, eu concordo com o Dudu, é justamente isso. A liberdade em Cristo, que é a verdadeira liberdade, te permite fazer o que você quer fazer, mas também, ao mesmo tempo, em obediência a Deus. Então, tem também esse conceito de falsa liberdade, que são aquelas pessoas que acham que elas têm a verdadeira liberdade, só que elas, na verdade, estão presas na nossa sociedade com ídolos e essas crenças que, na verdade, não são a liberdade deles, mas prendem eles a esses ídolos, e isso não é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade está em Cristo. Muito legal. Só que na nossa realidade está ficando cada vez mais difícil acreditar em Deus, ser esse cristão. Então, Júlia, o que você pensa que pode dificultar, pode impedir a gente de usar a nossa liberdade para ajudar os outros? Eu acho que o que realmente acaba impedindo a gente de usar a nossa liberdade para ajudar os outros é nosso egoísmo mesmo. E nosso egoísmo acaba deixando a gente só pensar, assim, focado na gente mesmo, e a gente vira uma pessoa egocêntrica que só coloca a gente em primeiro lugar. E isso, na verdade, é o obstáculo que realmente impede a gente de parar e pensar no outro e usar a nossa liberdade para pensar no próximo e ajudar eles. Sim, muito interessante isso, porque o pastor Tiago, na última pregação, ele deu o exemplo da fila de supermercado. Tipo, quando você está numa fila e você é o primeiro da fila, você não está nem aí para quem está atrás de você, porque você é o próximo a ser atendido. Então, tipo, tanto faz quem está atrás de você. Mas quando você está no fim da fila, você observa todo mundo que está na frente. Então, acho que quando você tem a verdadeira liberdade, você pode usar ela para os outros, não se rebaixando, porque a verdadeira liberdade em Cristo é isso, né? Significa você pertencer completamente a Deus, fazer a sua vontade, porque Ele deseja a nossa salvação. Então, ser livre fazendo o bem é agradar a Deus. O bem é agradar a Deus de acordo com o que Ele fala. E... pode falar. Só complementando, é muito interessante isso que você falou, e do exemplo da fila, é bem isso. Quando você está atrás da fila, você começa a notar as pessoas que estão na sua frente. Não só notar, tem tantas pessoas na minha frente, todas elas vão antes de mim, mas você começa, justamente, o que o pastor estava falando na pregação passada, você começa a reparar nessas pessoas e o preconceito começa a tomar conta do seu coração, e você fica olhando as roupas daquelas pessoas, as expressões faciais dela, e você começa a julgar essas pessoas, e isso é um outro obstáculo que leva a gente a essa coisa do egoísmo. Sim, e de impedir outras pessoas de conhecerem a palavra de Deus, né? Sim. Eu posso falar bastante dessa questão do egoísmo, porque, sinceramente, eu sou uma pessoa bastante egoísta. Jura? Mas é uma coisa que, por mais que a gente nasce assim com ela, é uma coisa que a gente
nunca vai conseguir se livrar dela, assim. É que nem quando uma pessoa nasce mais extrovertida ou introvertida, por mais que você, em algum momento, sendo introvertido, consiga falar mais com pessoas, como quando você conhece elas, fica mais fácil de você falar, você sempre vai ser mais introvertido, você sempre vai preferir ficar em casa do que ir ao cinema, ir ao shopping. Então, esse negócio do egoísmo, por mais que você seja cristão há 200 milênios, é uma coisa que está dentro da gente, você nasceu desse jeito. Mas não é por isso que você também vai deixar de lutar com isso, tá? Você tem que se esforçar mais e mais, cada vez mais, para pensar nos outros. Eu, como uma pessoa bastante egoísta, sei disso bastante. Eu acho que o egoísmo, muitas vezes, ele é uma escolha. Então, quando você tem a Cristo, você deixa de ser egoísta e coloca os outros em primeiro lugar. Porque eles também são filhos, eles também... você também precisa pregar o evangelho a todo ser... Que nem Jesus fala para Mateus, vocês vão ser pescadores de homens agora. Então, a gente deixa nosso egoísmo de lado para falar de Deus. E, Dudu, eu queria fazer uma pergunta para você agora. Como que você pode usar a nossa liberdade assim para ajudar as outras pessoas? Já aconteceu alguma coisa assim na sua vida, de algum amigo, se deixar de lado para colocar você para o seu bem? Uma coisa que aconteceu comigo foi na escola, sempre cada um leva o seu lanche, normalmente leva literalmente só para aquela pessoa, mas eu saí de casa correndo outro dia e esqueci de levar meu lanche. Não é muita novidade, mas o meu amigo, ele tinha levado o lanche normal dele, normalmente só para ele, mas ele viu que eu estava sem, eu não levo dinheiro para a escola, e ele acabou que dividiu o lanche dele comigo, mesmo ele tendo ficado com pouco. Ficou cada um com um pouquinho e deu tudo certo. Ele deixou de poder comer tudo aquilo que ele ia poder para dividir comigo. Nossa, é muito legal a gente ver que nas pequenas coisas a gente vê essa liberdade, né? E é que nem pessoas missionárias. Muitas vezes elas deixam os sonhos carnais dela, os sonhos que elas tinham quando elas não eram convertidas e quando não tinham a bênção de Deus, né? E se entregam totalmente a vida inteira assim para Deus e estão dispostos a fazer tudo que Deus quer. Então, eu acho que a liberdade tem muito a ver com isso, né? Você deixar os seus desejos carnais, que nem a gente leu lá em Gálatas, deixar a nossa carne de lado, não deixar a nossa carne falar e focar no que Deus quer. E, adicionando o que você está falando, voltando ao versículo, ele fala, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E quando ele fala que sirvam uns aos outros, é uma coisa que está na Bíblia e ele está mandando a gente fazer isso. Então, é uma missão que a gente tem que realmente servir uns aos outros. Então, não é uma opção, é uma ordem. Então, a gente deve realmente tentar viver isso. Legal. Muito legal. Foi muito legal esse bate-papo e a gente... Enfim, galera, é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Valeu mesmo. E agora a gente vai encerrar com uma oração. Sim, antes da oração, compartilhem esse vídeo com seus parentes. Quem quer que você acha que precisa escutar essa Sempre tem mensagem. alguém. E é isso. Muito obrigada. E alguém quer orar? Quer orar? Pode orar, Dudu? Para nós? Tá, eu oro. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, pela oportunidade de a gente estar aqui gravando o Talk Team. Principalmente eu e a Júlia, que é a nossa primeira vez aqui. Eu peço também que o Senhor nos ajude a usar a nossa liberdade para ajudar os outros e satisfazer menos a gente, em primeiro lugar. E que esse dia ocorra bem, que essa mensagem possa chegar em várias pessoas que precisam ouvir ela e que ela mude o coração dessas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito legal o bate-papo dessa semana. Tchau, Até a próxima, galera.